O povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Quem aqui já experimentou de ouvir a voz de Deus? Geralmente, a voz de Deus, ela é suave, ela fala mais no íntimo do nosso ser. Mas esse salmo ele vai dizer sobre a voz de Deus. E no versículo 8, ele vai dizer: a voz do Senhor faz tremer o deserto. Neste mundo que nós vivemos, irmãos, as pessoas são muito egoístas. Elas acham que elas sabem tudo. Elas são cheias de soberba, que às vezes você vai comentar algo com uma pessoa: ah, eu fiz tal coisa, aí vai falar assim: ó, eu fiz também algo como se fosse melhor. E assim anda a humanidade. Mas feliz é o homem que dá ouvidos à voz de Deus. Amém? Porque entre seres humanos nós conversamos, nós nos entendemos. Ontem mesmo estava conversando com um rapaz e ele acha que ele sabe muito, né? Fez faculdade, fez um monte de coisa. Então você vai conversar uma coisa com ele, você tem que estar pisando em ovos, porque tudo ele faz melhor. O conceito dele é melhor que o seu. Mas com a sabedoria de Deus, nós fazemos aquelas pegadinhas, né? E nós fazemos eles entender que só Deus pode dar sabedoria ao homem. Amém? Então quem dá ouvido à voz de Deus é mais do que vitorioso, porque quando Deus fala, tudo muda, né? E o salmo vai dizer: ele faz tremer o deserto. Às vezes nós passamos por desertos, e é lá no deserto que Deus vai falar conosco. O seu próprio filho, cheio do Espírito Santo, foi levado lá no deserto. E às vezes quando nós entramos no deserto, nós achamos que é algo ruim, mas é lá no deserto que às vezes nós nos humilhamos e deixamos Deus falar conosco. Amém? Eu não sei qual deserto que você está passando, mas nessa noite Deus vai fazer tremer o seu deserto. Amém? Porque se você dá ouvidos à palavra dele, à voz dele, tudo pode mudar. Amém? Então vamos louvar a Deus, e eu espero que você se entregue totalmente ao Senhor nessa noite e louve a Ele de todo o coração, de toda a sua força, porque Deus Ele quer falar contigo através da palavra, através do louvor. Ele vai falar contigo, mas você tem que estar com o coração disposto a falar com Deus, a ouvir a voz dele. Mas algo que Deus requer de nós, que seja feito tudo com amor e com alegria no coração. Amém? Amém. E tributar a Ele toda a honra e toda a glória. Todo o poder pertence a Ele. Como o salmista diz no Salmo 115 ou 113: não a nós, Senhor, mas somente ao Teu nome da glória. Amém? Então feche os seus olhos, levante as suas mãos aos céus. Vamos falar com Deus. Mas fale você também, abre a sua boca, fale a Ele palavras de carinho, palavras de gratidão. Agradece a Ele por esse dia, pelo ar que você respira. Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é maravilhoso. Toda a essência do amor está em Ti, Pai, da santidade. E nessa noite a Tua igreja está na Tua presença, Senhor, para buscar mais de Ti, Senhor. Fala conosco nessa noite, porque a Tua presença se faz em nosso meio, porque nós cremos na Tua palavra, e a Tua palavra fala no Evangelho de Mateus, que o Senhor estará conosco todos os dias, Pai. E nós esperamos em Ti, Senhor. A Tua igreja está na Tua presença, te adorando, te louvando. Receba a nossa oferta de louvor.
a nossa oferta de gratidão na tua presença, Pai. Seja o seu nome exaltado, seja o Senhor exaltado acima de tudo, de todas as coisas, Pai, porque só o Senhor é merecedor, e nós te damos tudo a ti, Pai. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos, e nós esperamos inteiramente na tua vontade. Em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Pai, porque o Senhor nos tem dado do melhor. O Senhor tem abençoado a tua igreja, o Senhor tem abençoado o teu povo, Pai. Por isso, cobre-nos com tua presença, guarda este lugar, coloca os teus anjos, Pai, a estar guardando a tua igreja, os irmãos que estão a caminho do templo, Pai, guarda a vida deles, Pai, e mesmo aqueles que não estão aqui presentes, que não puderam vir, visita eles neste momento com tua graça, com a tua rica misericórdia, Pai, em nome de Jesus, e eles sejam sustentados com a presença do Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar com júbilo ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória. Celebrai, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Se você chegou aqui fraco, pode ter certeza que o Senhor está te fortalecendo. Lá dentro do teu espírito se manifesta a glória do Senhor, a presença dEle. Aleluia. E Ele abençoa com paz. Quem quer paz aqui nessa noite? Amém? A paz é algo essencial na nossa vida. Por mais que você esteja passando no meio de uma tempestade, o que tem que prevalecer é os frutos do Espírito. E Ele promete paz e segurança às nossas vidas. Amém? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Vai adorando o Senhor, querido. Você está no culto, você vem adorar ao Senhor. Esquece quem está do seu lado, mas eleva os seus pensamentos, todo o seu ser, à presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande
Senhor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Tu és grande, Senhor, não existe ninguém como o Senhor, ó Deus de toda a terra, Criador do universo, de tudo que nele existe, Senhor, todo-poderoso, grandioso, majestoso, maravilhoso, Deus. Não há ninguém, Senhor, digno de ser adorado, Senhor, que me criou, que me formou, Senhor, que me conhece, que me sustenta, que cuida de mim todos os meus dias. Por isso eu te louvo, Senhor, porque não existe outro em minha vida, Senhor, que possa estar no teu lugar, Senhor. Oh, vem e toma o teu lugar nas nossas vidas nessa noite. Seja adorado, Jesus. Seja o centro das nossas vidas, seja o centro da nossa adoração. Tu és o centro desse culto, Jesus. Não existe outro motivo para estarmos aqui senão a cultuar, Senhor do universo, Salvador da minha alma, meu Redentor, meu libertador. Como eu te amo, Senhor. Eu glorifico o teu nome e eu declaro, Senhor, junto com os meus irmãos, que não existe Deus maior. Não existe. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Declara isso, meu irmão. Como nosso Deus. E Ele criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Glória a Deus. Eu quero ouvir a voz da igreja bem forte. Não há Deus maior. Não há Deus melhor.
você que entende isso, levante as suas mãos bem alto e aplauda o nome de Jesus, porque Ele sim, Ele é o maior, Ele merece ser adorado, porque Ele se entregou por nós, para retirar de nós tudo que era ruim, e quando nós o aceitamos, o sangue dele nos purifica de todo o pecado, nos liberta, nos faz nova criatura. E quando nós louvamos esses cânticos espirituais, irmãos, nós entendemos o quanto ele sofreu por nós, o quanto ele se entregou. Ele não precisava fazer isso, mas a Bíblia diz que ele esvaziou de si mesmo e veio para nos dar essa grande salvação. E quando nós louvamos em espírito e em verdade, irmãos, nos entregamos no meio do louvor, Ele começa a falar conosco. Talvez o seu dia hoje seja um dia agitado, corrido, trabalhando. Às vezes você até discutiu com alguém no trabalho, na casa, e você chegou aqui e nem pediu perdão para Deus. Aí você fala: nossa, está difícil. Adorar a Deus não é difícil. Às vezes o pecado que impede a gente, às vezes, as nossas falhas, a nossa distância de Deus. Mas quando nós o aproximamos dele com sinceridade de coração, ele recebe o nosso louvor. E no seu íntimo aí, não precisa falar alto, pede perdão para Deus e adore Ele nesta noite. Ele quer receber o seu louvor, Ele quer fazer mudança na sua vida, uma vida de paz, de alegria, de vitórias na presença dEle. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei.
As palmas louvam o Senhor, querido. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Deus abençoe. Convido aqui o pastor Fernando. Ele vai estar trazendo a palavra nessa noite em nossos corações. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estende as mãos, irmãos, vamos orar pelo servo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, prontos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Usa o Teu servo nesta noite, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor colocou uma palavra ao coração dele. Por isso, Espírito Santo, dê toda a direção, toda a sabedoria, Pai, e que nós possamos absorver a Tua palavra e alimentar dela, Senhor, para que nós possamos sair daqui convictos de que o Senhor falou conosco. Usa o Teu servo, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. A paz, meus irmãos. A sorte de vocês que colocaram o relógio lá, que hoje eu ia até meia-noite. Meus irmãos, por favor, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Capítulo de número 17, por gentileza. Êxodo, capítulo número 17. Versículo de número 8. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por gentileza. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe disse, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Hur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-os a Josué, porque riscarei totalmente a memória dos Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Disse ele: pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Amém, meus irmãos? Você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero fazer uma meditação com vocês na palavra de Deus, falando sobre, eu já preguei aqui em outra oportunidade, sobre os nomes do Senhor. Mas hoje eu quero fazer menção de 3 nomes específicos do Senhor. Dos nomes que o Senhor tem, eu quero falar de 3, mas quero trazer um comparativo dos nomes do Senhor e o tratar do Senhor na tua vida. O tratar do Senhor na minha vida. Eu quero fazer uma relação sobre isso. Meus irmãos, essa passagem bíblica
fala sobre quando o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito e estava indo em direção à terra prometida. E nesse caminho para a terra prometida, essa foi a primeira guerra que eles encontraram. Meus irmãos, eles não tinham ainda domínio, eles não eram um exército formado. Eles eram um povo que estava em destino a uma terra. Eles não eram um exército formado, mas eles tinham um Deus todo-poderoso que os guiava. Eles não estavam sozinhos, eles estavam junto com Deus que podia fazer todas as coisas. E nesse caminho que o povo de Israel estava seguindo com direção à terra prometida, chegou essa guerra que Amaleque se levantou contra o povo. E Moisés buscou direção do Senhor, e Moisés disse: ó Josué, você vai para a guerra e eu subo ao monte com Arão e com Ur. Meus irmãos, você não pode ir para uma guerra sem ter alguém com você em oração. Você não pode ir para uma peleja sozinho. Você tem que, existem lutas, meus irmãos, que você vai passar você e Deus. Existem lutas que você precisa chamar alguém para te ajudar. Moisés foi ao monte, subiu até o cume. Josué foi para a guerra. Moisés foi para o monte e levou Ur e levou Arão com ele. Moisés intercedia para o povo. Quando Moisés estava com as mãos levantadas, o povo vencia de Israel. Quando Moisés abaixava a mão porque ele se cansava, o povo começava a ser derrotado. Meus irmãos, levanta suas mãos assim um pouquinho. Como você acha que Moisés levantou as mãos? Assim. O que significa as duas mãos levantadas assim? Rendição. Meus irmãos, da onde veio a palavra? Mãos aos altos quando um ladrão chega para alguém para roubar? Mãos aos altos. A pessoa levanta a mão, significa: estou rendido. Não vou resistir. Não vou resistir. Quando um ladrão chega para alguém e fala assim: mãos aos altos, significa o quê? Opa. Pode fazer o que você quiser, pega o que você quiser aqui, que eu não vou resistir, não. Isso significa, a posição de Moisés era exatamente essa: eu estou rendido dependendo do Senhor. Enquanto eu estou rendido na tua presença, o povo está vencendo. Essa é a posição que eu tenho que ficar. Moisés sabia disso, porém os braços de Moisés não resistiam. Se eu pedir para você levantar os braços de novo, se eu pedisse para você, você ia dar 5 minutos, acho que nem metade da igreja estaria com a mão levantada. Talvez ninguém. Porque o seu braço ia começar a doer, e você ia falar: ai, como eu queria alguém para segurar meu braço aqui, que eu não estou aguentando de dor. Né? Moisés sabia disso, que estar rendido na presença de Deus era importante, e também que ele não poderia fazer isso sozinho. Levou Ur, levou Arão. Meus irmãos, você leva alguém para você em guerras que você sente que você não vai dar conta. Arrume alguém de confiança, alguém que tenha o Espírito de Deus, e não fique sozinho. Na hora de dificuldade, meus irmãos, na hora da intercessão, na hora de estar ali intercedendo para uma causa, esteja alguém do seu lado para te ajudar. Ur e Arão ajudou Moisés. E Moisés e o povo de Israel prevaleceu. E os malequitas foram derrotados. Moisés edificou um altar. E ele mencionou: o Senhor é a minha bandeira. Vamos fazer um comparativo com a sua vida e com a minha vida? Quando nós nos posicionamos que o Senhor é a minha bandeira, começa um processo de transformação. Quando nós colocamos a nossa vida assim: eu não tenho outro lado para ir, eu vou estabelecer, na minha vida o Senhor, Ele é a minha bandeira, Ele é o meu motivo, somente Ele é a minha empolgação, não tem outro Deus. Não olho para a direita e não olho para a esquerda. Vê lá que eu vou olhar para trás o que passou. Eu vou olhar para frente. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a tua bandeira.
O Senhor é a tua bandeira. O que é uma bandeira, meus irmãos? Uma bandeira significa que determina um povo. Determina um propósito. Meus irmãos, você quer arrumar uma confusão? Queima a bandeira num país para você ver. E filme e coloca na internet. Não vai fazer isso não, estou brincando. Você vai arrumar uma confusão. Porque, meus irmãos, você mexe com o brio de uma pátria. Quando você estabelece o Senhor como a tua bandeira, você está estabelecendo que você vai defender com unhas e dentes esse Deus que você estabeleceu, que é a tua bandeira. Ai daquele que falar de você, do seu Deus. E se falar de você, aí ai daquele mesmo. Cadê o Deus Todo-Poderoso? Vai entrar nessa guerra. Meus irmãos, quando nós estabelecemos que Deus é a nossa bandeira, começa um processo de transformação. Olha para o seu irmão do seu lado e diga para ele: quando eu estabeleço o Senhor como a minha bandeira, eu perdi a minha bandeira, eu tenho uma vida de sucesso. Fala para ele. Amém, meus irmãos. Você começa um processo de transformação. Pode olhar para ele. Você começa um processo, fala para ele. De transformação. Era isso que eu ia falar. De transformação. Meus irmãos, quando você estabelece Deus como a tua bandeira, não é nada fácil a se estabelecer. Porque requer mudanças. Esse caminho para a terra prometida, que o povo estava indo, ia ser seguido de etapas de guerras, etapas de provações, ia seguir de tempos difíceis, mas Deus estava com eles. Quando eles estabeleceram que Deus é a bandeira, na frente vai a bandeira daquele Deus, da quem aquele povo pertence. Na frente deles estava a bandeira. Aquele povo, não mexe com eles não. Eles já saíram lá do Egito. O faraó teve um monte de problema, teve que liberar eles. Já derrotaram os amalequitas, não mexe com eles não. Esse povo aí, ele tem um Deus poderoso por trás deles. Observe, meus irmãos, que esse processo que eles estavam tendo para ir para a direção à prosperidade, requer lutas, mas um Deus poderoso que está à frente. Porque eles estabeleceram: o Senhor é a minha bandeira, e eu vou avançar. Quando você estabelece na tua vida o Senhor como bandeira, você avança em direção ao propósito. Eu vou falar uma palavra aqui que todo mundo vincula a dinheiro. Você avança a prosperidade. Como assim? Vou ficar rico? Não, meus irmãos, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade na vida familiar, prosperidade nas emoções, prosperidade no teu trabalho, você vai ser reconhecido, prosperidade onde você congrega no teu ministério, você vai ser próspero em tudo aquilo que você colocar as tuas mãos. Fala amém. Recebe essa palavra sobre a sua vida. Você vai ser próspero. O povo estava em direção à terra prometida. Um monte de luta? Claro. Mas o que tinha na frente? A bandeira. O que tinha na frente? A bandeira. Um dos nomes do Senhor. Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Estava à frente deles. O povo estava seguindo um Deus todo-poderoso com destino a uma terra prometida. Mesma coisa na tua vida. Eu quero ler outra passagem para falar do outro nome do Senhor. Um pouquinho mais atrás aí, eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo 17. Aleluia. Um pouquinho mais atrás. Êxodo 17. Perdão, Êxodo 15, versículo de número 23. Êxodo 15. Nós lemos o 17, vamos ler o 15 agora. Olha o que diz aqui. Versículo de número 23. Então chegaram a Mara.
mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E por isso o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu o estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviarei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Você pode falar, mas isso está antes. Meus irmãos, veja bem que eu estou pegando o texto para te formar um pensamento do tratamento de Deus com você. Eu sei que isso aconteceu antes, amém, meus irmãos? Só estou pegando o texto para falar para você do Senhor, do tratamento do Senhor. Aqui o povo estava em águas amargas, do mesmo povo indo para a mesma terra prometida, no mesmo episódio, quase no mesmo capítulo ali. Eles estavam indo para a terra prometida, e eles pararam em lugar que só tinha, como nós lemos ali, uma árvore e uma fonte. E essa fonte tinha águas amargas. Mas nós lemos aqui agora, meus irmãos, que o povo começou a murmurar contra Moisés. Meus irmãos, Deus não trabalha enquanto murmuramos. Deus não trabalha enquanto nós estamos reclamando. Deus não trabalha em cima de reclamação. O povo murmurou e já tinha esquecido que tinha acontecido um pouco antes. Eles estavam escravizados no Egito. Deus já tinha libertado eles. Eles já estavam no caminho na terra prometida. Quando faltou água, falou: Moisés, o que é isso? Onde já se viu você trazer a gente aqui no deserto, deixar a gente diante dessa fonte, que essa água amarga, Moisés? Esse Deus seu aí é muito devagar. Não dá para confiar nesse Deus. Eu estou conjecturando, como eles disseram. Não dá. Começaram a murmurar. Veja bem que não há movimento de Deus algum quando o povo murmurava. Mas logo no próximo versículo, o que nós lemos ali? E Moisés clamou a Deus. Moisés clamou a Deus. É diferente, meus irmãos, quem murmura e quem clama. Fala para o seu irmão que está do seu lado assim: em vez de murmurar, clama ao Senhor. Clama ao Senhor, meus irmãos. Não murmura, clama ao Senhor. Moisés clamou e Deus fez o quê? Mostrou para ele uma árvore. Tinha uma árvore e uma fonte. Moisés clamou, Deus mostrou a árvore, ele colocou a árvore na água, as águas se tornaram potáveis. E eles beberam das águas. Eles beberam das águas. O povo que estava no caminho para a prosperidade. Primeiro eles definiram: Deus é a minha bandeira. Começaram as provações. Essa, por exemplo, Deus começou a falar com eles, a trabalhar com eles, ensinar eles. Perceba, meus irmãos, que quem era usado por Deus era Moisés. O povo não tinha experiências com Deus, além daquilo que eles tinham visto no Egito. Deus começou a caminhar com eles e mostrar para eles quem Ele era. Deus começou a se revelar quem Ele era para o povo. Meus irmãos, é nas pequenas coisas que Deus mostra quem Ele é.
Antes, meus irmãos, de nós murmurarmos, pense bem, de onde Deus te tirou. Muitos aqui já estariam mortos. Eu, com certeza, já estaria. Meu filho não ia aguentar. Já tinha ido. Meus irmãos, Deus estava tratando com o povo. E eles tomaram das águas e Deus entregou um mandamento para eles. Acabamos de ler agora. Se vocês andarem nos meus mandamentos, nos meus estatutos, se vocês me obedecerem, eu sou o Senhor que te sara. Deus revelou um outro nome dele. Eu sou o Senhor que te sara. Meus irmãos, perceba que primeiro eles definiram que Deus era a bandeira, depois Deus começa o tratamento de cura. Da mesma forma somos nós, meus irmãos. Quando nós definimos que Deus é a nossa bandeira, que nós definimos que eu não vou seguir outros deuses, somente o Senhor, Ele começa a tratar nas nossas vidas. E o tratamento é fácil? Não. O tratamento não é fácil. Mas a minha bandeira é o Senhor. E é uma promessa. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor. Não é assim. Pode ser que eu te sare. Não. Eu te saro. Eu saro. Eu não vou sarar. Eu saro. É hoje. É agora. É agora, é agora. Deus sara na hora. Aquele que obedece a Ele, sara na hora, na hora. E Deus começou a tratar com aquele povo, entregou um mandamento que eu acabei de ler com vocês agora. E logo depois, eles foram levados para um outro estágio. Observe, lê comigo, que vocês talvez, a gente lê a Bíblia um pouco rápido, às vezes a gente não percebe. Mas olha aqui. Em versículo de número 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes. Quantas fontes? E 70 palmeiras. O que eu aprendo aqui? Quando nós passamos pelo tratamento, vem água e descanso. Vem água e descanso. Primeira vez, quando eles chegaram na primeira fonte, uma fonte. Quantas árvores tinha lá? Uma árvore. E a fonte ainda era amarga. Chegaram nessa fonte, aonde tinha uma água amarga e tinha uma árvore, mas tinha uma oportunidade. Somente Moisés entendeu. Agora é hora de clamar. Por que Deus deixou eles passar por isso? Não levou nas primeiras 12 fontes, 70 palmeiras? Primeiro precisa ser tratado, meus irmãos. Ninguém chega na bênção sem ser tratado. Meus irmãos, tem um monte de coisa quando a gente vem para Cristo, queridos, que precisa ser tratado. Você acha que você vai para Deus, vai começar a servir ao Senhor e vai ficar do mesmo jeito? Não tem como. Até porque, a maioria das vezes, quando a gente vem para Cristo, meus irmãos, se tivesse bom ficar no mundo, eu tinha ficado lá. A gente já vem para cá porque está faltando um monte de coisa. Não tem como, meus irmãos, chegar em lugares de águas e sombra sem ser tratado. Primeiro vocês precisam aprender. Eu posso ver Deus falando nesse texto. Primeiro vocês precisam aprender que murmurar não dá fruto nenhum. Primeiro vocês precisam aprender que depender de mim é vocês clamarem a mim. Eu sou o Senhor que sara, mas só sara quem quer ser sarado. Eu saro, mas quem quer ser sarado? No mundo, meus irmãos, tem um monte de gente que fala, eu acredito em Deus, não sei o quê, mas vê se quer servir Deus. Dentro da igreja tem gente que fala, eu quero servir esse Deus, mas todo mundo serve de boa vontade? Por completo? E a culpa é de Deus, meus irmãos? A culpa não é de Deus, meus irmãos. Eu sou o Senhor que te sara. Eu coloco aqui uma vírgula minha. Eu vou colocar um complemento. Se você quiser. Se você quiser, meus irmãos. É Deus falando conosco. Eu sou
Quando você define eu como a sua bandeira, eu sou o Deus que te sara. Você define, eu quero ser teu servo, eu estou aqui rendido, estou aqui entregue. Aí Deus começa a tratar. E aí ele sara tudo aquilo que não condiz com a palavra. Não condiz comigo? Tira. Não tem nada a ver com o céu? Tira. Isso aqui proíbe de eu entrar no céu? Tira. Isso aqui me distancia do Senhor? Tira. E ele vai sarando. Aquele que falava palavrão não fala mais. Aquele que bebia bebidas alcoólicas não bebe mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que roubava não rouba mais. E começa toda a cura, meus irmãos. E aí nós vamos ficando apto a ser próspero. Vou falar de novo. Você fica apto a ser próspero quando você é curado. Meus irmãos, você acha que entra na terra prometida de qualquer jeito? Tanto é que morreu um monte no deserto. Por que eles morreram no deserto lá? Porque não queria ser tratado. Por isso que morreu no deserto. Quero servir Deus do meu jeito. Só faltava falar assim: se Deus quiser, eu desse jeito aqui. Não dá, meus irmãos. Deus é Deus de qualquer forma. Você querendo, você não querendo, Ele é Deus do mesmo jeito. É nós que precisamos dele, não é Ele que precisa de nós. É nós que precisamos dele, não é Ele que precisa de nós não, meus irmãos. E aí Deus, um monte morreu no deserto, por quê? Porque queria servir Deus de qualquer jeito. Deus sarou, Deus curou, Deus fez aquele povo prosperar e eles entraram na terra prometida. Muitos percalços, tratamentos, guerras, lutas, perdas, mas entraram. Porque Deus é Deus de promessa. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Comparando com a nossa vida, primeiro eu estabeleço Deus como minha bandeira. Depois Deus me cura. Jeová Nissi, minha bandeira. Jeová Rafá, Deus que cura. Eu disse que eu ia falar de 3 nomes do Senhor. A outra passagem bíblica, não vou falar agora de Moisés mais, vou falar de Abraão. Abra sua Bíblia, se eu marquei aqui, que eu... Gênesis 22. Volta um pouquinho, vou falar de Abraão. O Deus que prospera. O terceiro nome, Jeová Jireh. O Deus que provê. Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram junto. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estenda
a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes o Deus, pois não negará o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu o holocausto no lugar do teu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de o Senhor proverá. Dizei-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém, meus irmãos? Uma passagem de Abraão, meus irmãos, que fala do Deus Jeová Jirê, o Senhor proverá. Meus irmãos, observe que Abraão demorou anos para ter aqueles filhos nos braços. Cuidou daqueles filhos, era um adolescente, praticamente. E Deus pediu que ele oferecesse Abraão ao sacrifício. Abraão, meus irmãos, ofereceu Isaac ao sacrifício. Obrigado, irmão. Então, Abraão foi levar Isaac até o monte para oferecer esse sacrifício. Mas observe que quando ele ficou no pé do monte, ele falou para os meninos que estavam com ele: esperem aqui, eu e o menino, vamos adorar e voltaremos. Voltaremos. Veja bem que Abraão estava aqui. Eu não sei o que vai acontecer, mas se vai ressuscitar, eu não sei o que vai acontecer lá em cima, mas que eu não volto, seu menino não volto. Porque o menino é resultado de uma promessa de um Deus que não volta atrás. Nós voltaremos. Nós voltaremos. Meus irmãos, observe comigo. Abraão subiu pela fé. Fez pela fé. Por obediência. E ele recebeu o quê? A bênção do Senhor, porque ele confiou que Deus não iria tirar o filho dele das mãos dele. Observe, meus irmãos, que apareceu um carneiro, um cordeiro. Ele imolou, ofereceu o holocausto e desceu com o menino. E ele levantou um altar. O monte do Senhor proverá. Esse é o terceiro nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós, voltando à nossa história, lá de Deus tratando conosco, quando nós definimos Deus como nossa bandeira, deixamos Ele tratar a nossa vida, Ele proverá sobre a nossa vida. Ele proverá contra a nossa vida. Ele fará ao nosso favor. Mas não tem jeito, meus irmãos, de nós querermos defender Deus só em algumas circunstâncias que é favorável a nós. De vez em quando eu falo que Deus é minha bandeira. Depende. Depende de Deus é minha bandeira. Não, meus irmãos, não tem como. Não tem como. Você tem que definir Deus como a tua bandeira, e você tem que deixar Deus tratar você, e você vai viver as bênçãos do Senhor. Fala amém. Fala amém. Não perca essa promessa. Você tem que definir Deus como a sua bandeira, você tem que deixar Deus tratar a sua vida, e você viverá as bênçãos do Senhor para a tua vida. Assim foi com o povo de Israel. Entraram na terra prometida. A terra foi dividida pelas tribos conforme Deus tinha prometido. Nada saiu do controle de Deus. Aliás, meus irmãos, nunca nada saiu do controle de Deus. Nós temos que ficar, meus irmãos, nos colos do Senhor como... Cadê a filha do Léo? Não está ali no fundo? Você já viu a filha do Léo olhando para Silene e falando assim: nossa, será que a minha mãe vai deixar eu cair? Estou preocupado, acho que vai deixar eu cair. Estou preocupado. Estou preocupado. Minha mãe pode ser que ela esquece de me segurar aqui e eu caia no chão. Não, criança se larga. Ela se joga. Ela acredita. Ela confia. Nós temos que ser desse jeito, meus irmãos, com Deus. Temos que se jogar na presença dEle. Se entregar na presença dEle. Confiar que Ele é. Confiar que Ele faz. Esses três nomes, meus irmãos, tem que ser uma verdade. É um processo que Deus faz na nossa vida. Eu defino que Deus é minha bandeira. Deus vai me curar e eu vou prosperar. Fala amém.
Saia daqui com essa certeza no teu coração: eu me entrego ao Senhor porque Ele é minha bandeira. Ele vai me curar e eu permito Ele me curar. E eu vou prosperar em nome de Jesus. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Eu vivi essa verdade. Eu vivi essa verdade. Eu vivo essa verdade. Por que você vive? Vou contar minha história rapidamente, porque quem tem que parecer é o Senhor, mas é para edificar a tua vida. Quando eu casei com a Zilda, primeiro eu namorei 3 meses. Depois ela ficou grávida. Depois eu juntei, fiz tudo certo, né? Depois eu juntei. Aí depois eu casei. Depois eu fui para Cristo, depois eu casei. Aí quando eu casei, eu queria subir. Porque o desafio era muito, a luta era muito, a cura era difícil. E eu falei assim: você sabe de uma coisa? Eu estou indo numa igreja aqui no Ernesto Kiel, que tem umas 30 pessoas. E tinha um pastor que é meu amigo até hoje. Falei: eu não quero nem saber, tudo que esse pastor mandar eu fazer, eu vou fazer. Agora é tudo ou nada. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Eu me joguei. Falei: o que ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Ele é meio doido, eu também sou. Eu não tenho nada a perder mesmo, já perdi tudo. Bora lá. E eu comecei a obedecer aquele pastor. Tudo que ele mandava eu fazia. Tudo que ele mandava eu fazer, eu fazia. E estava doendo. E eu saía do culto brigando com a Zilda. Nós brigava no caminho, brigava em casa, brigava de noite, brigava de madrugada, até brigava. Toda hora brigava. Era uma confusão só. Mas eu falei para o Senhor. Hoje eu sei disso. Lá na época eu não sabia. Eu só queria obedecer. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu era novo convertido. Falei: faz o que tiver que fazer aí. E sofrendo. Falei: vai dar certo. Isso vai ter que dar certo. Deu com um monte de gente. Deu certo com um monte de gente. Conheço um monte de cliente que está prosperando aí. Vou ter que prosperar também. E fiquei naquela luta, naquela batalha, naquele sofrimento. Estava fácil? Não. Todo dia eu ia para o culto brigando. Voltava do culto brigando. Era uma bênção. O diabo manifestava, era uma luta. Mas eu decidi deixar Deus tratar. Aconteceu comigo, meus irmãos. Eu defini que Deus era a minha bandeira. Deixei Deus me tratar. Não tinha um banco que eu não devia aqui em Limeira. Para todo mundo. Mas eu permiti Deus tratar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou próximo do meu casamento, sou próximo da minha família, sou próximo do meu trabalho, sou próximo da minha casa, sou próximo aqui na igreja, sou próximo. Por quê, meus irmãos? Eu sou um exemplo vivo disso que eu estou te pregando. Estou pregando o que eu vivi, meus irmãos. Eu não sei em que fase você está. Eu nem defini que Deus vai ser minha bandeira. Glória a Deus, defina hoje. Eu já defini que Deus é minha bandeira. Então deixa Deus tratar, meus irmãos. Se curva. Se curva para Deus tratar a sua vida. O que Ele mandar você fazer, você faz. Nesse altar aqui não tem ninguém que fala algo dele mesmo. Aqui nós falamos coisas de Deus, meus irmãos. O que falar daqui, segue. Obedeça. Deus está te curando, meus irmãos. Para você prosperar, aceite Deus te curar. Aceite Ele te curar, senão você não vai prosperar, meus irmãos. Porque ninguém vai entrar na terra prometida cheio de ferida. Deixa Deus te tratar. Deixa Deus te tratar, meus irmãos. Ele tem o poder. Meus irmãos, quantas histórias. Se eu falar aqui para o pastor Rodrigo, se eu falar aqui para o pastor Harold, para o pastor Nan, já contou nesse altar tantas vezes que situação que ele estava. É a mesma história. Definiu que Deus era a bandeira. Deus foi lá e tratou com ele porque ele deixou Deus tratar. E hoje está prosperando, meus irmãos. É só esse caminho. Menos de você e mais de Deus. Menos de você e mais de Deus. Muito mais de Deus. Muito mais de Deus. Seja mais a ouvir do que falar. Quem está sendo tratado, meus irmãos, está no momento de ouvir. Ouve mais. Fala menos. Fala menos.
Porque quem está sendo tratado, meus irmãos, se abrir a boca, vai ser só murmuração. Porque é difícil clamar no tratamento. Então, se não tiver condição de clamar enquanto está sendo tratado, opte em ficar em silêncio. Opte em ficar em silêncio. Sabe aquela história? Eu não sei o que falar, então não fala nada. Não fala nada. E quando você não sabe o que falar, se abrir o que falar, vai falar besteira. Amém, meus irmãos? Espero que essa palavra tenha edificado a tua vida no dia de hoje. Os 3 nomes do Senhor: Jeová Nissi, Jeová Rafá e Jeová Jireh. Eu passei 3 passagens bíblicas para que você entendesse que o Senhor é com você. Ministério de louvor, por favor. Vamos adorar o nosso Senhor. Fique de pé. Eu quero ensinar uma coisa para os irmãos. Já estou terminando aqui, pastor. Eu quero ensinar uma coisa para os irmãos. Quando o Ministério de Louvor se coloca, eu venho vendo. Meus irmãos, eu faço porque eu amo você, tá? Vou te ensinar uma coisa. Você, quando nós falarmos para orar para essa caixinha, você ora como se fosse com você. Aqui nessa caixinha, eu não sei o que tem aqui nessa caixinha, mas eu creio que tem aqui pedido para arrumar a porta de emprego. Eu creio que tem gente aqui que está querendo se suicidar. Eu creio que tem família destruída, que colocaram diante do altar. Eu creio aqui que tem alguém que está no alcoolismo, no adultério. Enfim, eu creio que tem vários pedidos aqui de pessoas desesperadas. Amém, meus irmãos? Pessoas desesperadas. Está me ouvindo aqui, meus irmãos? Então você, para a honra e glória do Senhor, você não está, talvez não seja você que esteja passando por isso. Mas a palavra de Deus diz, Jesus nos disse, que ele resumiu os mandamentos em 2 mandamentos, principais mandamentos: amará a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amará o seu irmão como a ti mesmo. Se fosse você, você oraria do jeito que você ora aqui? Quando nós falamos para orar? Se fosse com você, você não sabe o pedido que está aqui, mas vamos supor que tenha essas causas que eu te disse. Se fosse você e o seu pedido tivesse aqui, você ia orar do jeito que você ora? Eu não estou falando para você assim que eu sou melhor, não. Estou falando porque Deus falou comigo isso aí. O primeiro que levou foi eu. Então, respeitando o mandamento de Jesus, toda vez que nós falarmos, vamos orar pelos pedidos de oração, ore como se fosse com você. Amará o seu irmão como a ti mesmo. Hoje é ele. Amanhã, se você se encontrar nessa situação, você gostaria que muitos orassem fervorosamente. Não gostaria? Então eu queria que você estendesse sua mão para cá e você orasse como se tivesse as orações aqui, os pedidos de oração como se fosse para você, como se fosse com você, como se fosse com a sua família, como se fosse na tua casa, como se fosse o teu filho. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, esse pedido de oração que estão no teu altar, ó Deus, tu conheces cada pedido. Se for, ó Deus, pedido de cura, Senhor Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, Senhor, que é Jeová Rafá, como o Senhor falou nessa noite. Entra, Senhor Deus, nessa vida, do alto da cabeça à planta dos pés, e restaura, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Cura, ó Pai, em nome de Jesus, essa vida, Pai. Ouve, Senhor, o clamor desse povo, ó Deus. Se for alguém precisando de uma porta de emprego, ó Deus, abre, Senhor, abre a porta de emprego para esse homem, para essa mulher, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Ó Deus, se alguém preso em drogas, Senhor, eu te peço, liberta, em nome de Jesus, ó Pai. Tira esse vício, Pai, das drogas, tira esse vício de bebida, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que se for algum sonho que foi, Pai, enterrado, ó Deus, eu te peço, Pai, ressuscita os sonhos.
Eu te peço, ó Deus, ouve o clamor do teu povo, Senhor, assim como Moisés clamou e o Senhor ouviu, ó Pai. Eu te peço, ouve o teu povo, ó Deus, socorre o teu povo. Nós não temos outro Deus, nós só temos o Senhor. Nós te amamos, ó Pai, e nós queremos te servir por completo. Então visita essa casa, visita esse povo. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, assim como fosse conosco, nós te pedimos, ó Deus, visita meu irmão, visita essa minha irmã desesperada, visita essa casa, Senhor Deus, entra com socorro, entra com providência, Pai, transforma, que todos em volta podem ver, Senhor Deus, que grandes coisas fez o Senhor nessa casa. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, muda a história, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Nós cremos, por isso que nós oramos em nome de Jesus, e a igreja que crê diz amém. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar o nosso Deus em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O rebachabacabacaba. Sori mirianda remanaya shei. O nosso Senhor é poderoso. Ele é grande. Não há nada superior ao poder do nosso Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Quão grande, aleluia. Diga isso. Diga isso. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande, aleluia, é o meu Deus. Todos verão a sua casa prosperar. Com esplendor de um rei. Oh, aleluia. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar, e Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, e por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, e sobre todo nome, sobre todo
Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Diga pro seu problema nessa noite. Diga pro seu problema nessa noite o quanto teu Deus é grande. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. 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 Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, talvez você esteja aqui no nosso meio hoje, você seja uma pessoa que está nesse tratamento com o Senhor, que Deus está curando você e está doendo e você está sem forças. Queria que você viesse aqui na frente que nós vamos orar por você. Nós vamos orar para você rapidinho. Não perca essa oportunidade. Corra aqui na frente agora. O Senhor está aqui. Talvez você esteja aí, você esteja fraco. Você esteja pensando, eu queria que alguém me ajudasse orando. Queria, assim como alguém segurou os braços de Moisés, Ur e Arão, que alguém me ajudasse em oração. Se você está nesse processo, se você quer receber uma oração, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui como igreja, intercedendo por você. Estamos orando por você. Aleluia, Jesus. Maravilhoso. Minha esposa vai orar por vocês, meus irmãos, enquanto eu coloco a mão sobre a vida de vocês. Deus, no nome de Jesus, Pai, nós somos um diante da Tua presença, Senhor. A luta da minha irmã, Senhor, a luta do meu irmão, ela é nossa, Senhor. Então, no nome de Jesus, como igreja, Senhor, assim como Ur, assim como Arão, Senhor, orou juntamente com Moisés, Senhor, nós oramos, Pai, neste momento, Senhor, pelas essas vidas que estão aqui, Senhor. No mesmo jeito, Deus, que o Senhor fortaleceu Josué enquanto ele lutava, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor fortaleceu Moisés, Senhor, fortalece os teus servos, fortalece, Deus, as tuas servas, Pai, no nome de Jesus. Abra as comportas do céu, Deus, derramando, Senhor, renovo, Senhor, para que elas possam, Deus, avançar, e assim, Deus, como o povo do Senhor entrou na terra prometida, Senhor, elas venham, Senhor, diligentemente, Senhor, fortalecidas, Pai, na tua presença, Senhor, avançar em rumo aos sonhos que o Senhor colocou no coração, Senhor, em rumo aos projetos que o Senhor tem colocado, Pai. No nome de Jesus, nós como igreja, Senhor, os abençoamos dizendo: prossiga, vá adiante, avance, conquiste, fortalecidos pelo poder que há no nome de Jesus. Como igreja, Senhor, nós os abençoamos com toda sorte de bênção, Pai, no nome de Jesus. Oramos nesse momento, Senhor, como se nós estivéssemos orando, Deus, para alguém da nossa família, como se nós estivéssemos, Deus, orando por nós, Senhor, porque a luta deles, Senhor, é a nossa luta, Pai. O choro, o sorriso são nossos também, Senhor, e juntamente com eles, Deus, eu tomo posse desse renovo, Senhor, sabendo que o Senhor é galardoador de todos aqueles, Senhor, que adentram na tua presença ousadamente. Muito obrigado. Amém, igreja? Aleluia. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Rodrigo, por favor. Vocês ficam aqui para vocês cantarem no final aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Quem recebeu dessa palavra? Amém? O Deus que é a nossa bandeira. Amém? O leão da tribo de Judá. Pode carregar essa bandeira que você é um grande vencedor. O Deus que sara, que cura, o Deus que proverá. Amém? Glória a Deus. Alguém vai ofertar nessa noite? Alguém? Abra sua Bíblia rapidinho aí em Hebreus. Glória a Deus. Capítulo 11. Versículo 1 em diante fala assim, ó. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio dela, também depois de morto, ainda fala. Amém? Versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Então tudo que nós fazemos aqui, irmãos, é pela fé. Fé onde? Na palavra de Deus. Como o versículo deixa bem claro, né? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de trazer existência às coisas. O universo que você vê hoje, tanto o planeta Terra, o Sol, as estrelas, tudo foi formado pela palavra de Deus. Veio existir, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Você já viu Deus algum dia? Eu nunca vi, mas eu tenho a certeza que Ele existe. Amém? Porque quando eu experimento da palavra dele e pratico ela, ela traz existência. Esse é o segredo. Mas muitos estão igual Tomé, né? Quer ver para crer primeiro, e não é assim. Primeiro você vai confiar, se entregar nessa palavra. Abel, ele confiou na palavra que ele recebeu, e a Bíblia diz que mesmo ainda depois de morto, ainda se fala da sua oferta, porque ele ofereceu o seu excelente, o seu melhor para Deus. E quando nós formos ofertar, irmãos, ou dizimar, que seja pela fé, não seja para agradar ninguém, mas somente ao Senhor, porque Ele é merecedor de todas as coisas. Faça pela palavra dele, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e colocamos diante de ti, Pai, esses irmãos que vão estar ofertando na tua presença, Pai. Receba como um perfume suave a tua presença, porque eu sei que eles trabalharam, suaram, e eles estão trazendo a tua presença, Pai, as primícias, as ofertas diante do teu altar, Pai. Por isso, nós apresentamos diante de ti, Pai. Prospera a tua igreja, prospera o teu povo, porque o Senhor tem cuidado de nós, e nós estamos olhando para a tua palavra, Senhor, e nós sabemos que a tua bênção é sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. O irmão Leandro vai estar passando com a salva. Você que vai ofertar, levante a sua mão. Ele está passando para, está coletando já, amém? Glória a Deus. Amanhã, quinta-feira, nós temos o culto na casa da irmã Luzia, lá no Belim Almeto. A irmã Silene, irmão Léo, vai estar colocando depois no grupo lá, não, Léo? Quer falar algo assim ou não? Tá tranquilo? Amém.
Então amanhã é 19h30. Quem for, vai ser muito bem recebido lá, vai ser uma bênção. Amém? É domingo que vai ter a paeja? É domingo? Então vai ser domingo, né? O valor é R$30. E tem um pedido de oração aqui, irmãos, para Maria Luísa, avó da irmã Chay? Ah, sim. Vamos estar orando por ela? Ela mora nessa região aqui. Estende as mãos assim, ó. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti, Pai, a Maria Luísa, a mãe da irmã Luciana, Pai, em nome de Jesus, visita ela com cura, Pai, porque Tu és o Deus que sara, és o Deus que traz resistência à cura, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dela, Pai, visita aquela casa, com Teu poder, através do Espírito Santo, Pai, visitando esta mulher, trazendo sobre ela as Tuas bênçãos, Pai, nós repreendemos todo o mal, Senhor, toda obra contrária, e declaramos o poder do Senhor, o poder de cura sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? E domingo, escola bíblica de manhã, o pastor Helder tem algo a dizer? Não? E à noite o culto, que vai ser uma bênção. Para quem não sabe, o pastor está de férias, mas domingo ele já está voltando já, e vai ser uma bênção aqui, tá bom? E vai ter um grande pregador aí, e vai ser uma bênção. Amém? É Deus que fala através das nossas vidas. Amém? Recebeu essa palavra do Senhor? Está alegre? Animado para a vitória? Então tá bom. É assim que tem que ser. Se sair daqui de cabeça baixa, sinal que você não recebeu. Mas se sair convicto da palavra do Senhor, você vai ter vitória. Porque não é o homem quem faz, é Deus quem faz a nossa vida. É o Senhor Jesus que nos guarda, que nos livra, que nos orienta, que nos abençoa. Tem essa convicção dentro de você. Amém? Então feche os teus olhos, vamos estar orando para encerrar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Com certeza nós estamos aqui hoje alimentados pela Tua palavra, e que a Tua presença, Pai, o poder do Teu Santo Espírito, seja sobre todos os irmãos que estão aqui presentes, Pai, aqueles que estão acompanhando pela internet, onde essa palavra chegar, esteja a Tua bênção, Pai, sobre essas vidas. Nós abençoamos, livra-nos para o caminho de casa, Pai, de acidentes, de todo mal, e nos guarda diante da Tua presença, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Santo Espírito seja sobre todos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares.